Começa agora Grão de Trigo, plantando sementes de vida. Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade, aplicando na vida os princípios do Evangelho. Olá, eu sou o Padre Márcio Ferdinando e este é o Grão de Trigo, plantando sementes de vida. No EP de hoje, conversaremos sobre os santos e beatos brasileiros. O Brasil já tem um belo número de santos e beatos e você conhecerá a vida de alguns. Comigo, irmã Joseli. Santos e beatos brasileiros. São atualmente 37 santos canonizados, 53 beatos e um número ainda maior de veneráveis e servos de Deus. Olá, irmã Joseli, que alegria estar com a senhora aqui de novo nesse podcast, conversando sobre santos e beatos brasileiros. Olá, Padre Ferdinando. É uma honra para mim estar aqui também, participando deste podcast, conversando um pouco sobre a vida dos santos brasileiros. Irmã, o número de santos no Brasil já é um número elevado, santos canonizados e beatos também. É claro que num podcast nós não vamos conseguir conversar sobre todos. Fizemos uma seleção. Quais são os nomes que nós conversaremos hoje? Vamos falar sobre Santo Antônio de Santana Galvão, Padre Eustáquio, Dulce dos Pobres e Nhá Chica. 2 santos e 2 beatos, 2 mulheres e 2 homens, né? Que alegria ver a santidade sendo exemplificada, vivida no Brasil, nessa terra que desde sempre é a terra de Santa Cruz. O Brasil precisa de santos. Já São João Paulo II, na sua visita ao Brasil em 1991, dizia, né, o Brasil precisa de santos, precisa de muitos santos. É claro que João Paulo não falava dos santos canonizados, né? Ele falava de todos precisamos ser santos, o católico precisa ser santo, precisa viver as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E é natural que, ao viver essas palavras de Nosso Senhor, a santidade resplandeça e a Igreja reconheça alguns como santos. Começaremos, então, conversando sobre Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso Frei Galvão, o primeiro santo nascido em terras brasileiras. Antes da canonização de Santo Antônio, o Brasil já tinha recebido a canonização de Madre Paulina, mas ela não nasceu no Brasil. E também de outros, mas este aqui é o primeiro nascido no Brasil, né, irmão? O que a senhora me diz de Frei Galvão, de Santo Antônio Galvão? Ele era conhecido como o homem da paz e da caridade, não é? O seu exemplo, né, a sua vida, o seu testemunho, muito bonito, até por sinal, leva muitos a ajudarem na sua fé, né, a terem um pouco mais de fé, né, acreditarem mais, trazendo Deus em primeiro lugar na sua vida. Irmã, o podcast se propõe a isso. Plantar sementes de vida. E a semente de vida fundamental para todos nós é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? A fé, a confiança na providência divina. Você merece ser feliz e o Grão de Trigo quer te ajudar. Nós estamos fazendo essa série da vida dos santos, falamos do Beato Carlos Acutis, de São João Paulo II, e agora esse EP especial sobre santos e beatos brasileiros para motivar a fé. A fé que moveu e formou estes santos. Onde e quando Frei Galvão nasceu, irmã? Ele nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, no dia 10 de maio de 1739. Ele era de família muito religiosa.
de família muito religiosa, de família abastada, rica, né? A família dele tinha dinheiro. O pai o enviou para estudar nos melhores colégios jesuítas da época. Mas ele escolheu ser um frei franciscano, né? Deus o chamou para a vida franciscana. E Santo Antônio de Santana Galvão, nosso Frei Galvão, foi um homem agraciado por Deus com a beleza física, agraciado por Deus com o dom da inteligência. Ele foi convidado a participar da Academia Paulista de Letras, porque compunha poesias, compunha músicas, né? É um homem de vários dons humanos de relevância. Arquiteto, né, engenheiro, ele projetou o Mosteiro da Luz em São Paulo, que dá um nome ao bairro ali, né, o bairro da Luz, mosteiros, igrejas, ele projetou, ele ajudou a construir, mas também, isso aqui chama a atenção, era um dom de um homem enriquecido com fenômenos místicos. Deus enriqueceu Santo Antônio de Santana Galvão, já em vida, com dons místicos maravilhosos, né? Ele tinha o dom da cura. Por sua intercessão, já em vida, muitos recebiam a cura. Ele tinha o dom da ciência, o dom da levitação, o dom da clarividência, o dom da bilocação. E sempre todos esses dons ele colocava a serviço do povo, a serviço daqueles que dependiam do seu ministério, né? O dom da bilocação tem um caso interessante, né? Tinha um capataz trazendo alguns escravos. A gente aqui ainda está no tempo do Brasil imperial, né? Do Rio para São Paulo. E esse capataz era um pouco severo, rígido, e ele teria agredido ali uns servos, né? E esse servo, na ira, na revolta, fere o capataz com uma ferida de morte. Aquele capataz grita, né? Oh, meu Deus, dai-me um confessor, eu não quero morrer no pecado, dai-me um confessor. Se diz que Frei Galvão estava em São Paulo pregando. Ele parou a pregação, pediu para a Assembleia rezar por um moribundo, fechou os olhos, fez alguns momentos de silêncio. Lá na estrada entre o Rio e São Paulo, aquele capataz vê, todo mundo para e vê chegando um frei, era Frei Galvão que estava chegando, e Frei Galvão atende à confissão e depois, miraculosamente, também vai embora. Então são inúmeros relatos em vida dos dons sobrenaturais que Deus enriqueceu Frei Galvão, né? Como eu disse, levitação, dom de ciência, de clarividência, dom de bilocação. Ele previa as coisas que iam acontecer em momentos próximos, assim, né? É impressionante a grandiosidade dos dons que Frei Galvão teve. E um homem de muita oração, um homem de vida sacramental, um homem de serviço a Deus, que começou, né? É considerado também o fundador, em certo sentido, das religiosas ali da luz, né? das Irmãs da Luz, naquele Mosteiro da Luz em São Paulo. É interessante. Na época, o Brasil estava sob a lei de Marquês de Pombal. E Marquês de Pombal tinha exigido a saída de todos os religiosos do Brasil e proibido a criação de novos conventos. Só que Frei Galvão recebe ali o contato com uma religiosa, a irmã Helena. E a irmã Helena tinha tido visões e revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a fundação de uma nova obra. Santo Antônio Galvão, muito culto, teólogo muito preciso, sabe? E ele, avaliando aquilo, consultando também com outros teólogos, reconheceu a veracidade das revelações que a irmã Helena tinha recebido de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Então ele aceita dar o apoio na fundação do Mosteiro da Luz. E como eles não podiam fundar um novo mosteiro, então eles fazem uma casa que seria a casa para acolhida de mulheres, que estariam juntos sem votos religiosos, vivendo os princípios evangélicos, mas sem ser religiosas naquele momento, para tipo assim driblar a lei, né, driblar a proibição de Marquês de Pombal. Você vê a criatividade de Santo Antônio Galvão. Irmã Helena morre 1 ano e poucos meses depois da fundação do Mosteiro da Luz. E Frei Galvão se vê, então, responsável como pai espiritual daquelas religiosas que crescem, né? Crescem sempre em número, acompanhadas pela virtude, pela santidade de Frei Galvão. Algo muito peculiar das graças que Deus quis conceder ao povo brasileiro através de Frei Galvão são as pílulas, né, irmã? As pílulas de Frei Galvão. Como que surgiu essa história? Como que ela acontece? O que são essas pílulas? Então, essas pílulas, né, que ele pedia para que as pessoas que acorriam a ele, né, para tomar essas pílulas que dentro delas tinha uma frase em latim escrito. Na verdade, uma mulher com uma má formação no útero, né, e sem chance de engravidar, após 3 abortos espontâneos, ela ficou grávida e com muita fé ela pediu, né, a intercessão de Frei Galvão. É o milagre da canonização, né, irmã? Isso. O milagre da canonização que foi com a Sandra, um milagre duplo. As pílulas são papelzinhos escritos, né? Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Ele deu essas pílulas porque ali em vida foram atrás dele para socorrer uma mulher que estava doente e um jovem que estava morrendo. E ele não podia ir, então ele escreve essa oração e parte o papelzinho em 3 pedaços e dá para eles tomarem como se fosse um remédio, e esses 2 ficam curados. E aí a fama das pílulas, né, do remédio de Frei Galvão, começa a se estender, e até hoje as religiosas fazem milhares e milhares de papeizinhos escrito isto. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Ela era muito devota de Nossa Senhora, a confiança, né, em Maria, que é virgem antes, durante e depois do parto. A senhora falou do milagre da canonização, que é esse milagre duplo, porque a Sandra, ela tinha uma má formação no útero, o útero dela era partido ao meio, então não tinha como gerar uma vida. Ela teve 3 abortos, engravidou de novo por muita persistência dela. Os médicos disseram que a criança ia morrer, não passava do 5º mês. Uma amiga fala para ela de Frei Galvão, ela toma as pílulas, reza para Frei Galvão. A gravidez é levada até o fim. Contra todo o prognóstico médico, a gravidez é levada até o fim. É feito um parto cesáreo por causa da complicação de um possível parto natural. A criança nasce bem, só que imediatamente após o nascimento começa a passar mal e precisa ser entubada. Se descobre que a criança tinha uma má formação gravíssima, a mãe começa a rezar e a criança é curada e sai da UTI. Em menos de 24 horas a criança já está curada. Um milagre duplo, o milagre da gestação em um útero que não podia dar a vida, e o milagre da cura de uma criança que nasce com má formação congênita e que é miraculosamente. O milagre da beatificação foi um milagre de uma criança também que insuficiência hepática causada por uma hepatite seríssima, rezou e o milagre aconteceu, né? Impressionante como que Deus faz, né? Milagres acontecem, viu, gente? Nós só precisamos ter fé e amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse foi o santo, Frei Galvão, que nós celebramos dia 25 agora, domingo passado foi dia de Frei Galvão. Vamos falar, irmã, de uma beata? Nós podemos falar, né, de um beato, na verdade. Vamos falar do beato Padre Eustáquio. Ele não era brasileiro, né? Ele nasceu onde, irmã? Ele nasceu na Holanda, no dia 3 de novembro de 1890. O nome dele era Humberto van
Eliashute. Depois ele recebe o nome de Padre Eustáquio. Recebeu o nome quando professou os votos, né, na congregação dos Sagrados Corações de Jesus. Família pobre, humilde do campo, mas muito, muito católica. Padre Eustáquio, na juventude, conhece a vida de Santo São Damião, né, o santo de Molokai. Que vida bela de Santo Molokai. Depois procure aí, faça uma pesquisa, o santo de Molokai. E a vida do santo de Molokai, de São Damião, impactou aquele jovem que quis tudo entregar a Jesus Cristo também. Ele entra então na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus e vem ao Brasil, é enviado em missão ao Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro, na década de 20, que foi a década que ele teve aqui, né, 1920, me parece, 20 alguma coisa, ele chega ao Brasil. Ele prega com muita firmeza contra os erros do espiritismo, ensinando de fato a fé católica. Era um homem de muita fibra, mas um homem também de compaixão e de amor. Cuidou dos pobres, cuidou dos doentes, ele cuidava com muita caridade, ele tinha ali as ervas medicinais na horta dele, que ele dava aos doentes. Um homem que não poupou, ele gostava sempre de dizer: eu me tornei tudo para o povo, né? E encontrava no serviço ao povo Jesus Cristo, né? No mais necessitado, no mais pobre, ele sempre encontrava Jesus Cristo. E o lema dele era saúde e paz. E Padre Eustáquio procurava amar e fazer amar nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se considerava um escravo do povo. Isso é bonito em Padre Eustáquio. Ele nunca poupou um minuto sequer para serviço. Conta a história da vida dele, que um dia ele estava almoçando, alguém bate na casa na hora do almoço e atendem e pedem para esperar, porque Padre Eustáquio está almoçando. Aí ele pergunta ali para as pessoas, né, que foi? Não, padre, alguém veio te procurar. Aí ele levanta da mesa e vai atender aquela pessoa, deixa o prato e vai atender. Porque ele não poupou nada, deu tudo a Jesus Cristo. Um homem de confissão, um homem de muito testemunho. E o que atraía as pessoas a Padre Eustáquio? O seu exemplo e os dons que Deus lhe capacitou. Padre Eustáquio tinha muita dificuldade com o português, né? Ele chegou aqui com os outros religiosos sem saber nada além daquelas frases: bom dia, boa tarde. Então ele não arrastava pessoas pela pregação, mas arrastava pelo seu exemplo, pela confissão, pela oração. E foi mais um com dons extraordinários. Deus ornou Padre Eustáquio com dons de milagres. Em vida eram numerosíssimos os milagres que Padre Eustáquio conseguia. O beato Padre Eustáquio, as pessoas chegavam necessitadas, pedindo uma graça, pedindo uma cura. Ele colocava as mãos sobre as pessoas, rezava em silêncio, ninguém escutava aquela oração, a pessoa saía dali curada. Várias as curas. Eram tantas as curas que nenhuma de suas andanças também, ele foi para São Paulo, transferido, porque sofreu muita perseguição. Os médicos começaram a mandar tirar Padre Eustáquio ali da região, porque o povo não estava indo mais no médico. Ficava doente, procurava Padre Eustáquio e era curado com as orações de Padre Eustáquio. O meu grande ideal é ganhar almas para Jesus e aliviar as dores e os sofrimentos das pessoas. Então ele buscava isso, ele repetia: o meu grande ideal é ganhar alma para Deus e aliviar as dores e os sofrimentos das pessoas. O povo mineiro ama Padre Eustáquio, né? Morreu em BH, com obras de caridade, com serviço aos pobres, morreu atendendo confissão até o último momento, construindo igrejas, evangelizando, cuidando dos mais necessitados. Irmã, a senhora quer acrescentar alguma coisa na vida de Padre Eustáquio? Quando que ele morreu? A festa dele, que dia que é celebrada? Ele morreu dia 30 de agosto de 1943. Né? Interessante que ele tornou-se esse símbolo da fé religiosa, né? Por onde ele passava abençoando, né? Isso é muito bonito, né, da parte dele. Ele não media esforços, né?
Por onde passava, passava abençoando, rezava pelo povo. Não media esforços, homem da paz, homem da caridade, homem que buscou o alívio das dores e do sofrimento do povo, tentando ganhar almas para Deus. A senhora sabia que o presidente Juscelino Kubitschek, quando era prefeito de BH, considerava ter alcançado uma graça, um milagre de uma cura, através da intercessão e da ação de Padre Eustáquio? Todo mundo ia atrás de Padre Eustáquio. É impressionante os milagres que Padre Eustáquio fez em vida, né, com a oração pelo povo. E ele é celebrado no dia da morte dele, não é isso, irmã? Dia 30 de agosto. Dia 30 de agosto. Saúde e paz era o lema de Padre Eustáquio, do Beato Padre Eustáquio. Vamos falar de mais um santo, agora uma mulher, né? Nós falamos de 2 homens, um santo, Frei Galvão, um beato, Padre Eustáquio, e vamos falar de uma santa. Vamos falar de Dulce dos Pobres, padre? Santa Dulce dos Pobres, a santa baiana, né? A santa da Bahia, de Salvador. Irmã, o que nós podemos destacar na vida de Irmã Dulce? Ela tinha o nome de batismo Maria Rita. Ela nasceu em Salvador, dia 26 de maio de 1914. E era uma pessoa assim cheia de alegria. Na sua infância ela adorava brincar de boneca, empinava pipa. Ela tinha especial predileção pelo futebol. Achei muito interessante porque essa parte da infância dela não tinha conhecimento. Que maravilha. A Santa da Caridade, né? Amou e serviu os doentes, criou hospital, trabalhou pelos mais necessitados. A caridade de Irmã Dulce é a sua grande virtude, sua caridade e sua oração. Lutou contra o aborto, cuidou dos mais necessitados. Nós temos muito a conhecer sobre a caridade da Irmã Dulce. Tem vídeos, filmes, uma santa genuinamente brasileira. E algo bonito e espetacular é que Santa Dulce é uma dos processos de canonização mais rápidos do mundo. Né? Se eu não me falha a memória aqui agora, me parece que é o 3º mais rápido. Foram apenas 19 anos entre a sua morte e a sua canonização. É Deus quis que Santa Dulce, que Irmã Dulce fosse santa rápido. E os milagres são espetaculares, né, irmã? Quais foram os milagres de canonização e beatificação que levaram Irmã Dulce aos altares? Porque o que a santificou foi o amor a Jesus Cristo. O que a santificou foi o serviço aos necessitados, foi a sua caridade, o seu amor incondicional a Deus e o seu serviço ao irmão. Foi santa assim. Mas, para a glória dos altares, a Igreja pede os sinais dos milagres para confirmar a virtude e o beneplácito de Deus, né? Para confirmar que Deus escolheu aquela pessoa como sinal de graça. Então, Deus nos dá os milagres. Quais foram os milagres? Então, posso citar um milagre aqui de uma pessoa chamada Maurício, também de família muito religiosa, né? A sua família em si, os seus pais, né, ajudavam Irmã Dulce nas obras sociais, né, dela. E ele foi agraciado com a cura da cegueira. Ele perdeu a visão no ano de 2000 por um glaucoma avançado, durante 14 anos, E no meio de uma crise de conjuntivite, no ano de 2014, ele rezou, ele não aguentava mais, né? Ele rezou a Irmã Dulce. E horas depois a visão melhorou. E começou a enxergar. Impressionante. Só que ele disse assim, eu não pedi para voltar a enxergar, eu pedi que ela curasse das dores que eu estava sentindo. E no fim, ela agraciou restituindo a visão. Gente, Deus quando faz as coisas, faz bem feito. Como que chamava o rapaz? Maurício. O Maurício estava cego há 14 anos. Estava conformado com a cegueira, porque o glaucoma danifica o nervo óptico. E não tem cura. A cegueira
produzida pelo glaucoma não tem cura. Ele estava conformado com a cegueira, mas ele ainda tinha o globo ocular. E aí ele pegou uma conjuntivite. Aquela conjuntivite infeccionou o globo ocular, que estava dando para ele dor, sofrimento. E sem conseguir dormir, ele se apega a Santa Dulce e pede: Dulce, me concede essa graça de eu dormir, de eu ter uma noite de sono. Ele estava pedindo que a conjuntivite passasse. Deus concedeu a graça, por intercessão de Santa Dulce, da cura da conjuntivite imediata. Ele teve uma noite de sono maravilhosa e no outro dia ele acordou enxergando. E todos os exames pós-milagre mostram ainda o dano no nervo óptico. O cara está com o nervo óptico danificado, mas ele enxerga. Isso foi o milagre da canonização, que levou Santa Dulce a ser canonizada. O milagre que levou ela a ser beatificada também é surpreendente, porque uma mulher, eu esqueci o nome da Cláudia, lá no Sergipe, a Cláudia tinha passado por um parto e tinha dado uma hemorragia. Ela ficou 18 horas numa mesa de cirurgia, passou por 3 cirurgias, a hemorragia não cessava, ela teve o útero tirado e mesmo assim a hemorragia não parava. Os médicos desistiram. E aí ela se apega e pede a Deus. Ela diz, né? Ela fala que ela simplesmente falou: só Deus e a irmã Dulce para me ajudar. E ela miraculosamente foi curada dessa hemorragia. Depois que os médicos disseram: não tem mais o que fazer, nós já fizemos tudo, já tiramos inclusive o útero, não tem mais nada que nós podemos fazer para conter essa hemorragia, que a gente não sabe nem de onde está vindo. E ela foi curada. As obras sociais de Irmã Dulce guardam relatos de mais de 13 mil graças alcançadas no mundo inteiro. Esses foram os 2 milagres que nós trouxemos aqui. Os outros milagres que estão lá são inúmeros. Peça a Irmã Dulce. Todos que nós falamos aqui, com toda certeza, são grandes santos. Mas eu quero narrar isso, né? A grandiosidade da intercessão de Irmã Dulce. Ela tinha uma frase, padre, que dizia assim: você pode conseguir tudo se tiver fé. Você pode conseguir tudo se tiver fé. Mulher da caridade, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Mulher de fé. Irmã, vamos falar de uma outra mulher, agora uma beata. A beata Nhaxica. Beata Nhaxica, de nascimento Ana Lúcia, Francisca de Paula de Jesus. Ana Lúcia foi a pessoa que foi agraciada com o milagre. Francisca de Paula de Jesus, Nhaxica, uma filha de escrava, que perdeu a mãe quando ela tinha 10 anos de idade. Analfabeta, simples, mas que aprendeu da mãe a ter devoção a Nossa Senhora e a servir Nosso Senhor Jesus Cristo. Nhaxica deixou frutificar no coração dela a fé da mãe, né? E por causa disso escolheu nunca se casar, quis ser toda de Nosso Senhor Jesus Cristo, quis servir a missão da igreja, amava os pobres e se dava bem, tanto com pobres, porque era a santa, né, da caridade ali de Baimpendi, a cidade onde ela exerceu o ministério dela, o serviço dela. Ela nasce em São João del Rei, mas vai desempenhar o seu ministério, o seu serviço caritativo em Baimpendi. Ela amava Nossa Senhora e tinha uma íntima relação com Nossa Senhora. E também uma santa agraciada em vida com vários dons especiais, né? Vários dons espirituais. Por exemplo, o dom de clarividência, o dom de prever situações, de intuir sentimentos. Deus ornou Nhaxica com dons sobrenaturais grandiosos. A população da época corria toda em Nhaxica para buscar conselhos, para saber o que fazer. Teve um senhor que a filha parece que queria entrar num convento. A senhora viu essa história? Chegou a ler, irmã? Aí ele não queria, ele queria que a filha se casasse. E aí ele levou essa filha em Nhaxica para Nhaxica dar um conselho para essa senhora. Aí a Nhaxica virou e falou assim: não, ela vai se casar e vai ter muitos filhos, mas todos os filhos serão religiosos. E essa moça
de fato se casou, teve 13 filhos. Alguns morreram ali pequenininhos e na gestação era um outro tempo, era o Brasil colonial, 1800 ainda, tempo imperial ainda, 1808. Mas dos 7 filhos que vingaram, né, que chegaram à vida adulta, os 7 foram religiosos, né? 4 freiras e 3 padres. Como que a Chica previu isso? Né? Deus lhe deu esse dom. Né, esse dom da clarividência. E Deus enriqueceu Inhaxica com muitos dons. E o povo procurava Inhaxica para tudo. O povo procurava Inhaxica para milagres, o povo procurava Inhaxica para aconselhamentos, o povo procurava Inhaxica para achar o perdido. É considerada a santa que acha coisas perdidas. Né? O povo procurava Inhaxica desde o povo simples, pobre, a altos funcionários da corte imperial procuravam Inhaxica. Profetisa. Ela era uma verdadeira profetisa. E com grande intimidade a Nossa Senhora pede Inhaxica para construir uma pequena igreja. Né? A Nossa Senhora... me fugiu aqui agora o título de Nossa Senhora que Inhaxica tinha, mas ela vai lá construir esta igreja para Nossa Senhora. Irmã, a senhora quer comentar mais alguma coisa da vida de Inhaxica? Algum milagre, alguma graça? Ela é interessante que ela se dava muito bem com os pobres, né? Os necessitados. Ela não negava atendimento para ninguém. Só um dia que ela tinha, que ela dedicava, né? Que ela não atendia, que era a sexta-feira, né? Porque ela recordava da paixão, morte de Jesus. Então, a intimidade com Jesus arrastava ela, né, a dedicar esse dia para viver o dia todo por Jesus. Irmã, ela ficou órfã com 10 anos, aí ela e o irmão. E o irmão, o Teotônio, acabou conquistando algumas posses, criando algum patrimônio, e quando ele morreu, ele deixou ela como herdeira universal de seus bens. Claro, deixou o patrimônio para os seus filhos, para sua esposa, mas deixou a Inhaxica herdeira universal de seus bens. O que a Inhaxica fez? Ela nunca usufruiu para ela dos bens da herança do irmão. Ela transformou tudo em obras de caridade e em missão da igreja. A primeira coisa que ela fez foi vender alguma coisa de bens, comprou um pouco de ouro e mandou dourar o altar de Nossa Senhora numa igreja. Mandou dourar. E assim ela fez. Ela usou o patrimônio dela até o último centavo em favor dos pobres, em favor da evangelização, em favor da igreja. E quando ela começou a construir a igrejinha para Nossa Senhora, por ordem de Nossa Senhora, ela ficou sem recurso, ela foi mendigar, ela saía pedindo, guardava, estocava material e conseguiu construir uma igreja. E Nossa Senhora, em sonho, pediu para ela um órgão. Aí ela chegou para o padre da paróquia, então falou, Nossa Senhora está pedindo um órgão para a capelinha. O padre virou, Inhaxica, deixa disso. Um órgão é caro, onde que nós vamos arrumar dinheiro para trazer um órgão? E ela falou, não, Nossa Senhora quer um órgão e nós vamos comprar um órgão. Então ela arrumou esse dinheiro para comprar um órgão, é um instrumento caro. E agora, onde comprar esse órgão, né? E ela vai lá de novo se aconselhar com Nossa Senhora. Ela tinha uma intimidade muito grande. Quando ela não sabia o que fazer, ela parava o que ela estava fazendo, entrava na capela, se ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora e perguntava para Nossa Senhora o que fazer. E Maria revelava para Inhaxica o que tinha que fazer. Inhaxica então sonhou, chamou um maestro conhecido ali da região, me fugiu agora o nome do maestro, e manda o maestro ir no Rio de Janeiro. Você vai no Rio de Janeiro, está aqui o dinheiro, você vai trazer um órgão do Rio de Janeiro, mas é para você comprar o órgão nessa rua, no número 72. Ela passou o número da rua, o endereço, e o maestro chegou lá no Rio de Janeiro, né, era maestro, conhecido e tudo, mas foi lá e comprou exatamente no endereço. Porque o dom de clarividência que Deus deu para Inhaxica fazia essas coisas. Ela não estava no Rio de Janeiro, ela não sabia. Foi Nossa Senhora, ela entra para rezar, Nossa Senhora diz para ela, é para comprar o órgão nesse lugar, é para comprar o órgão nesse endereço, nesse número. E o maestro vai, compra o órgão vem do Rio para o interior de Minas Gerais, vem do Rio para Bem-Pendi, no carro de boi.
Quando chega lá na igrejinha de Nossa Senhora, cadê o órgão para tocar? O maestro tenta e o órgão não toca, não sai som, não funciona. Chacoalhando o carro de boi, o órgão estragou. Aí, Inha Chica resolve rezar. E Nossa Senhora diz para ela que o órgão não estava estragado. Ela sai, avisa para todos que estavam ali esperando o órgão tocar. Nossa Senhora disse que o órgão não está estragado. Mas é que o órgão é para tocar amanhã, na sexta-feira, às 3h, em honra a nosso Senhor Jesus Cristo. A notícia se espalha. A multidão chega no outro dia para ver o órgão tocar às 3h. O maestro, muito devoto, uma pessoa de muita fé, confiava em a Chica. Ninguém foi atrás de alguém para arrumar o órgão. Quando chega na sexta-feira, o maestro senta, 3h, o órgão miraculosamente toca. O órgão miraculosamente toca. Uma mulher simples, pobre, filha de escravo, analfabeta, que conhecia a Sagrada Escritura porque decorava a Sagrada Escritura. Ela fazia os outros lerem, escutava e decorava a Sagrada Escritura. Apaixonada pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, apaixonada e íntima de Nossa Senhora. Tem um outro milagre também, eu podia ficar aqui o dia todo falando dos milagres de Inha Chica, que são maravilhosos, mas tem um milagre do livro de batismo, porque assim, um santo, para ser santo, faz o processo e se vasculha a vida toda, né? E ninguém achava esse livro de batismo de Inha Chica. E aí, será que Inha Chica foi batizada ou não foi? Porque a igreja precisa desse testemunho, não vai canonizar alguém que não é católico, não tem jeito. Né? E vão-se atrás e se procura. A gente está falando de livro de batismo de 1800. E ninguém encontra esse livro de batismo de Inha Chica para lugar nenhum. Aí um belo dia, o padre responsável ali pela capelinha, pelo local, está em casa e bate um entregador. Mandaram trazer isso aqui para entregar aqui. O que é? Sei não. Quem mandou? Também não sei. E ele abre a caixa, algumas fotos, algumas coisas e um livro de batismo. Da época dos registros que procuravam em todas as paróquias, no Rio de Janeiro, em todos os lugares não se encontrava. Aí se descobriu que ela nasceu em São João del Rei pelo livro do batismo, a capelinha onde ela foi batizada, e encontrou. Então, assim, o milagre do encontro do livro do batismo de Inha Chica foi essencial para a canonização, para a beatificação, desculpa, beata, para a beatificação, porque senão não tinha como beatificar. E qual foi, irmão, o milagre que levou Inha Chica a ser considerada bem-aventurada, beata? Então, tinha uma mulher chamada Ana Lúcia, ela era professora, e no ano de 1995, né, onde tudo começou, né, ela tinha uma isquemia que impossibilitava ela de enxergar por alguns momentos, né? Depois ela voltou a enxergar, mas assim com um pouco de dificuldade. E ela foi ver a causa da isquemia e os médicos descobriram que, na verdade, ela tinha um problema cardíaco. E esse problema cardíaco revelava que a passagem de sangue, né, do coração, lá nas artérias, passava por um local errado, né, no coração, que causava a hipertensão pulmonar, né, muito grande. E os médicos diziam que esse caso só poderia ser resolvido com cirurgia. Ela descobre essa doença por acaso, porque ela tem ali uma vertigem, fica sem ver. De repente, ela vai fazer exame, descobre uma má formação congênita no coração. Os médicos marcam com urgência a cirurgia para alguns meses depois. Uma bela noite, o quadro dessa mulher se agrava. Ela quase que desmaia e se apega a Inha Chica. Né, porque ali, uns 3 dias, me parece que foi isso, uns 3 dias antes da cirurgia, ela teve uma infecção, uma febre, aí o médico resolve adiar a cirurgia, o quadro dela se agrava, ela pede a Inha Chica e fica bem. Quando remarcam a cirurgia para 5 meses depois,
Ela vai lá, refaz os exames pré-operatórios e o que se descobre? Se descobre que o coração dela está Curado. curado. Ela está curada, né? E o médico fica impressionado, né, irmã? Os médicos não entendem, né, na verdade, como que aconteceu aquilo, porque não tem nenhuma explicação, né? Era de Deus mesmo, foi de Deus. Uma má formação congênita que causava essa hipertensão pulmonar, que provocava todos os outros desconfortos. Uma má formação congênita foi operada miraculosamente por Deus por intercessão de Inhá Chica. Esse foi o podcast Grão de Trigo, falando de santos e beatos brasileiros. Esteve comigo aqui mais uma vez a irmã Joseli. Nós conversamos sobre Santo Antônio de Santana Galvão, nosso Frei Galvão, sobre Santa Dulce dos Pobres, sobre o Beato Padre Eustáquio e a Beata Inhá Chica. Mas, irmã, eu ouvi falar que a senhora preparou um bônus, um plus pra gente. Tem uma beata que a senhora quer comentar? Só me diz onde que nasceu, quem é, qual que foi o milagre, bem brevezinho. Se chama Albertina e ela morreu com 12 anos de idade. E ela nasceu dia 11 de abril de 1919 em Santa Catarina. Ela defendeu a castidade, né? Então, ela guardou toda a sua pureza por amor a Jesus, né? Então, Tentaram violentá-la e ela, com muita garra, muita força, para que isso não acontecesse, ela lutou até o fim. E a pessoa que tentou, né, agredir, levou ela à morte, né, assassinou ela. Então, ela foi assim uma heroína, né, uma grande heroína. Beata da Castidade, Albertina, né? A nossa Maria Goretti, né? Que não aceita ser ofendida, né? Que não aceita ser violentada, porque percebe que a intimidade do corpo tem que ser preservada para o casamento, para o sacramento. É assassinada com 12 anos de idade. O milagre da beatificação de Albertina também foi surpreendente, né, irmã? Uma cura. Que cura foi essa? Do milagre da beatificação de Albertina. A senhora estava comentando comigo aqui agora? Um senhor agrônomo, ele não andava. E reconhecendo a fama de santidade de Albertina, ele pediu com muita fé para que ele voltasse a andar. E ele conseguiu, né? Pela intercessão de Albertina, ele voltou a andar. Um paralítico que voltou a andar por intercessão de Albertina. A fé é uma semente que produz vida. Vida eterna lá no céu, mas vida aqui já, porque Deus faz milagres, Deus cura, Deus salva. Se você quiser colaborar com a nossa pauta de programa, quiser pedir informações, basta enviar um e-mail para ferdinandopalmas@gmail.com. Este foi o Grão de Trigo, plantando sementes de vida. Grão de Trigo, plantando sementes de vida.